Olha, a Polícia Civil de Paranaguá está trabalhando para esclarecer a morte de um bebê de 4 meses na cidade de Paranaguá. O pequeno foi vítima de maus tratos por parte da própria mãe. A delegada responsável pelo caso conversou com o Luiz Marcelo a respeito dessa situação. Confira. A investigação comandada pela doutora Maria Nisa, delegada responsável pelo caso Vitor Hugo, busca esclarecer o que aconteceu com o bebê de apenas 4 meses antes da morte. Uma série de hipóteses foi levantada. O bebê era saudável, aparentemente bem tratado, mas que morreu na noite de quinta-feira após dar entrada no hospital regional quase sem vida. Mas o que teria acontecido com Vitor Hugo? Ele foi espancado, foi sufocado pela mãe, tendo a boca e o nariz tampados, ou uma hemorragia pulmonar bilateral, resultado do avanço de um quadro infeccioso, já que não havia marca de lesão no corpo e nenhum osso quebrado. Maus tratos não necessariamente demanda a existência de agressão física, espancamento. Uma pessoa que morre de fome também está sendo maltratada. Uma pessoa que está sendo negligenciada nos cuidados de saúde está sendo maltratada. E em relação a isso, há uma pesquisa, da anatomopatológica, da separação de várias partes dos órgãos da criança para fazer essa análise de problemas de saúde. Outra questão de maus tratos que estava evidente era a asfixia, e por causa disso a criança acabou falecendo, ela não conseguiu respirar. Doutora, qual é a linha que a senhora está levando de investigação para tentar concluir o mais rápido possível esse triste episódio? Bom, houve uma prisão em flagrante, porque houve elementos que evidenciaram um crime de maus tratos com resultado morte. Além disso, houve a confissão da mãe. A mãe explicou no interrogatório que ela obstruiu a respiração da criança. Doutora, a Regislaine, que é a mãe do Vitor Hugo, já perdeu 2 filhos da mesma idade, praticamente, de forma suspeita. O que se tem informação sobre esses casos? A segunda criança que essa moça teve, nós recebemos a notícia da morte, fizemos um estudo, existe um estudo de investigação preliminar, mas a própria necrópsia da criança evidenciava até aquele momento que era um acidente. A criança parecia ter falecido apenas por causa de refluxo. Entretanto, o primeiro caso de bebê falecido foi a mesma situação e não chegou ao conhecimento da Polícia Civil porque foi há muitos anos atrás. Somando com essa situação atual, aí sim nós começamos a levantar suspeita em relação aos casos anteriores. Então, tanto o primeiro caso quanto o segundo, que já está em análise, eles vão entrar numa investigação mais profunda. Esses 2 casos vão ser confrontados com o caso atual. Regislaine Castro Neves, de 19 anos, foi presa no mesmo dia da morte do seu filho. Ela se encontrava na casa da sua irmã, no bairro do Jardim Guaraituba. No dia do seu interrogatório, ela se manteve tranquila e confessou que obstruiu as vias aéreas para a criança parar de chorar. A doutora explica se a mãe deve ou não passar por um teste psicológico ou uma análise psiquiátrica. Em princípio, ela não apresenta nenhuma alteração que justifique. É natural que se faça, porque o caso demanda mesmo um estudo. Ele apresenta características que é muito raro, na verdade, uma mãe ter casos de morte de filhos. Isso está relacionado a uma síndrome chamada síndrome de Munchausen. No caso da síndrome de Munchausen, muitas mulheres provocam a doença da criança para que elas recebam atenção, como sendo mães sofredoras, que as crianças estão sofrendo, e ao mesmo tempo elas se apresentam para a sociedade como uma mulher que cuida muito das crianças. Então, muitas vezes, as mulheres que entram nesse tipo de comportamento, elas também podem vir a cometer o homicídio das próprias crianças. São casos bem raros.
Então, a perícia em relação à agressora é viável, ela é possível. Ainda conforme a delegada, a família de Regislaine vem sofrendo com tudo o que aconteceu, já que Vitor Hugo recebia muito amor e carinho. Que vale a pena comentar publicamente que foi ela a noticiante principal da situação, né? Ela evidenciou uma preocupação com a criança, porque tanto essa criança que faleceu agora quanto a criança que faleceu ano passado, eles recebiam um bom tratamento por parte da família. Isso é muito importante destacar. O problema estava com a agressora materna, apenas essa. Então, tem de restringir, porque é importante falar isso, porque a família está sofrendo. As pessoas precisam entender que a família está sofrendo e respeitar esse sofrimento. Regislaine continua presa à disposição da Justiça. Então tá aí, né? Polícia Civil levando aí essa investigação adiante e com certeza nós teremos novidades nos próximos dias, mas como disse a delegada, ela disse que pode ser feito sim um exame de sanidade na jovem, mas que possivelmente ela não apresente problema nenhum, né? É uma notícia triste, porque quando se trata de mãe envolvendo o filho aí, numa situação dessa de maus tratos, que com resultado morte, é muito triste mesmo. E na questão da avó, né? A avó, nossa, nós conversamos com a avó, com a tia do bebê no dia em que aconteceu, e a avó do bebezinho, mãe da Regislaine, Dona Maria, estava muito preocupada, inclusive foi ela que socorreu o netinho, né? Chegou e viu a situação, já pegou o netinho e saiu pedindo ajuda para a vizinhança. É coisa de avó mesmo, que é mãe duas vezes, né? E aí recebeu a ajuda da tia do bebezinho, a irmã da Regislaine, irmã mais velha, e socorreram o pequeno Vitor Hugo na intenção de tentar salvar a vida, mas lamentavelmente não teve como. Então essa avó, sim, ela foi uma heroína aí tentando salvar, né, o netinho. Infelizmente não teve como. Tem que ser respeitada sim por todo mundo, né? Nós conversamos com ela, até no dia ela não quis gravar porque ela estava muito abalada, estava nervosa, chorando. Ela conversou com a gente educadamente, mas preferiu não gravar entrevista e tem todo o nosso respeito à Dona Maria, que perdeu um netinho, né? Afinal, era praticamente ela que cuidava dessa criança.